Vidal. Zé Carlos Vidal. Pois é, um dos autores do livro Repressão Militar Policial no Brasil, o livro chamado João, José Carlos Vidal. Qual a sensação de ver exatamente refazendo, quer dizer, reeditando esse livro? Olha, é uma trajetória muito especial desse livro, né? Esse livro eu diria que é um sobrevivente, porque elaborado nas condições piores que você pode imaginar dentro da prisão, com risco diário de apreensão pelos carcereiros, depois a retirada dos manuscritos da prisão clandestinamente, no bolso de um advogado, depois a remessa clandestinamente desses originais para o exterior, até que eu os recebi em Paris, quando eu estava exilado, e lá eu fiz a primeira edição desse livro, uma edição bem precária, artesanal, está a fotografia dela na página 124. E exatamente esse nome, por que você optou por esse nome? Bom, não foi uma decisão minha, foi uma decisão do coletivo, né? Os membros do coletivo estão aqui, todos eles, né? Você já viu? Já vi. Então, e é porque o que a gente estava propondo era um levantamento sistemático da repressão naquela época. Então o título estava adequado para isso. Aproveitar aqui que está todos dois à minha esquerda. Então, à minha esquerda, entendeu? Então, Hamilton Pereira, o Pedro Tcherra. Qual a sensação de ver reeditado esse livro que já esgotou na sua primeira edição à época? Chico, o fundamental é que o João, que é o nome do livro, cumpra o seu papel. Isso é que é o fundamental. Nós precisamos cada vez mais nos debruçarmos sobre o passado recente, sem perder a perspectiva de futuro, para que a gente contribua com a sociedade brasileira para que ela resista a qualquer tentativa de subordiná-la. A rigor, essa é a mensagem do livro. E na hora na hora de autografar, quer dizer, eu aqui, por exemplo, um menino de 65 anos, mas também tem outros meninos muito mais novos, e você exatamente trazendo esse momento da história, no momento em que o Brasil está vivendo o que está vivendo. Então, penso que é uma contribuição que a geração anterior, não que a minha geração seja muito anterior à sua, é bom que a gente esclareça, né? Com a nossa experiência e com a crítica que realizamos da nossa própria experiência, a gente possa infundir ânimo para que a gente enfrente hoje a ditadura da toga como a geração anterior enfrentou a ditadura da farda. Pois é, e você, Vidal, como é que você vê? O João tem uma atualidade incrível, sabia? Por incrível que pareça, elaborado há meio século, ele está retratando uma situação que, em muitos aspectos, nos remete à atual. Atualmente nós temos a situação de volta do fascismo na cena política brasileira. Naquela época nós tínhamos o fascismo dominando todos os poros da nação. Hoje eles estão aí tentando voltar e é preciso acabar com isso, é preciso aniquilar esse ovo da serpente enquanto há tempo, porque não é possível admitir que eles vençam na cena política brasileira. E como você vê, por exemplo, Hamilton, o agir, por exemplo, das universidades, dos universitários de hoje, no contexto de uma comparação da época de 64? Os espaços democráticos, os espaços científicos, os centros de pesquisa, assim como
os primeiros passos da resistência ao golpe de 64 foram dados pelo ambiente de cultura. O teatro foi quem primeiro se pronunciou na resistência ao golpe de 64. Mas as universidades vieram logo em seguida. E hoje eu penso que é imprescindível que as universidades cumpram esse papel de debater as características diferenciais do golpe de 16 com relação ao golpe anterior, que era o golpe da força bruta, que era o golpe do fuzil, do canhão, da tortura, e hoje é o golpe da toga, do argumento supostamente fundamentado no direito e que revela o divórcio entre o aparato estatal destinado a prestar o serviço judiciário ao país e a noção de justiça propriamente. Hoje há um divórcio entre judiciário e justiça no Brasil, porque o judiciário se converteu numa casta que está a serviço da plutocracia ou de si mesmo como corporação. Hein, Vidal, para nós concluirmos aqui, para liberar vocês, né, para o ato propriamente dito do lançamento do livro, como que você vê hoje, por exemplo, aqui no Congresso, discutir, por exemplo, o expulsar da escola, quando diz uma escola sem partido? É lamentável isso aí, viu? Não faz sentido. Isso aí é esse pessoal que está sob a influência dessa onda direitista, fascistóide, que eu me referi há pouco. A gente não pode, a gente tem que combater isso veementemente, tem que fazer todo o possível. A mobilização popular tem um papel nisso aí. Hoje nós temos a vantagem de contarmos com organizações sociais bastante fortes no país, coisa que não existia quando do outro golpe, e isso nos dá um certo alento. Por que Lula 2018? Porque Lula hoje significa a própria aspiração de democracia para o país. Não é possível prosperar uma democracia com Lula preso. E porque Lula encarna as aspirações mais avançadas do povo brasileiro. Essa é a razão. E mais, Lula foi levado ao patíbulo, mas ele levou junto o judiciário brasileiro. Está levando o sistema político brasileiro viciado e corrompido. Então, o livro foi escrito a 9 mãos. E aí eu gostaria que vocês dissessem, o Hamilton já teve a oportunidade de nos dizer isso, como é que você vê exatamente esse momento em que, com esses companheiros, como é que se dava você fazer de forma resumida o que foi esse sofrimento dessa Constituição? Rapaz, eu já mencionei isso quando te disse que o livro João é um sobrevivente. As condições de elaboração na cadeia eram terrivelmente difíceis, sabe? E esse pessoal resistiu dessa maneira e conseguiu produzir um documento muito válido que está aí à disposição das novas gerações. Obrigado, nós entrevistamos assim 2 dos 9 autores deste livro, né, o Repressão Militar Policial no Brasil, né? O livro chamado João. E por que chamado João? Isso era uma senha, um código, podemos dizer, que eles utilizavam exatamente para não deixar explícito que estavam exatamente fazendo a história, escrevendo a história, resgatando a história, entendeu? E nós já temos aqui o nosso líder, Paulo Pimenta. E aí, Paulo Pimenta, como você saúda esse livro? Uma obra muito importante nesse momento histórico que o país está vivendo, resgata e traz conhecimento das pessoas, um conjunto de informações que demonstram de maneira bastante clara a prática do período da ditadura militar aqui no Brasil. Esse documento que embasa esse livro, ele é um documento histórico, porque ele foi a primeira denúncia redigida dentro da prisão, pelos detentos, aonde de maneira corajosa as pessoas que estavam presas no presídio Barro Branco
passaram a identificar quem haviam sido seus torturadores, relatando nomes, locais onde foram torturados, a maneira como foram torturados, evidentemente colocando em risco as suas vidas. E esse documento tem um profundo significado, que posteriormente ele veio dar origem a esse livro, né? E que nesse período em que são agora revelados, né, esses documentos que trazem novas informações sobre, especialmente o período do Geisel, né, acaba sendo um documento muito atual. Então, acho que é um ato importante e vamos ter a oportunidade aqui de fazer um debate bastante relevante. Obrigado. Paulo Lula Pimenta, líder do PT na Câmara, falou agora conosco. E agora vamos aqui falar com o deputado Adi Damus, PT Rio de Janeiro. Como o senhor saúda exatamente esse livro que traz, nesse momento, o que aconteceu em 64, 70? O livro é um trabalho de resistência no campo da memória, da verdade. Nós não podemos simplesmente fingir que um dia vivemos sob uma ditadura, que nessa ditadura se matou, todas e todos. se torturou e se fez desaparecer com perseguidos políticos. Então, esse livro, ele se associa, ele se integra a outros trabalhos que ao longo dos anos foram publicados, livros de memória, livros de denúncia, livros de resistência. E é muito importante, porque nenhuma democracia estará aperfeiçoada enquanto a sociedade, o povo não souberem o que de fato aconteceu, sobretudo com os desaparecidos. Então nós saudamos a edição desse livro. Muito obrigado, Adi Damus, falando aqui no lançamento do livro A Repressão Militar Policial no Brasil. E agora vamos para o ato propriamente dito. Nós estamos aqui na Câmara dos Deputados, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. Um ato nobre para um local nobre. Companheiro José Carlos Vidal. Vamos aqui para a formação da mesa. Gostaria de anunciar a presença aqui da deputada Érica Cocai, do deputado Adi Damus, líder, que já convido também para fazer uso da palavra aqui para abertura, o nosso líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta, e o deputado Léo de Brito. Muito boa noite, prezados amigos, prezadas amigas. Boa noite muito especial aqui aos nossos camaradas José Carlos Vidal e Hamilton Pereira. Saudar aqui os senhores parlamentares, deputada Érica Cocai, familiares, amigos, diversos companheiros e companheiras estão aqui nessa noite para prestigiar o lançamento desta obra, A Repressão Militar Policial no Brasil, um livro chamado Jogo. Quis o destino, Hamilton Vidal, que os fatos que ocorreram nos últimos dias, com as revelações dos documentos da CIA, tornassem esse ato, que já era um ato de profundo significado, um ato de importância ainda maior, porque ele mostra a atualidade e a importância da reflexão acerca do conteúdo desse livro. Eu acho mais do que nunca, a necessidade de um debate profundo
profundo no Brasil acerca do nosso período histórico da ditadura militar se torna um imperativo moral, um imperativo ético. Os documentos que vieram a público nos últimos dias, reveladores, de uma relação subserviente do governo militar com os Estados Unidos, que coloca no centro das definições e decisões a respeito das torturas e das execuções da ditadura militar, os generais que ocuparam os postos mais altos do comando do nosso país. É um fato que precisa ser conhecido em toda a sua profundidade e compreendido na sua importância. Esse livro, companheiros e companheiras, ele tem, além de um conteúdo fundamental de ser conhecido e debatido por nós, ele traz um testemunho de coragem, um testemunho de ousadia, de desprendimento, porque ele foi uma obra escrita durante esse período bárbaro de intensa crueldade da ditadura militar do Brasil, por jovens militantes que estavam presos e que, provocados, aceitaram o desafio e produziram de dentro da cadeia um documento que aponta os nomes dos torturadores, que aponta e relata de maneira detalhada sessões de torturas em que as pessoas eram submetidas, trazendo informações sobre locais, modus operandi e, evidentemente, que colocando em risco as suas vidas, na medida em que assumiram o desafio de que, durante a ditadura militar, esse documento fosse tornado público. E, sem dúvida alguma, companheiros e companheiras, esse documento foi um documento fundamental para que o Brasil tivesse ciência daquilo que a ditadura procurava esconder nos seus porões, e que nada mais forte do que um testemunho das pessoas que foram torturadas, que foram mortas, para que a sociedade brasileira pudesse tomar conhecimento daquilo que até então era negado. E na época a repercussão foi intensa, que produziu iniciativas fundamentais, que teve repercussão internacional e que ajudou a criar as condições políticas necessárias para que o processo de derrota da ditadura ocorresse de fato no nosso país. Por isso, prezado Vidal e Hamilton, para nós é uma extraordinária alegria e honra poder contar com a presença de vocês dois aqui. Porque através dos seus testemunhos e da história de vida de cada um de vocês, com certeza, todos nós que estamos aqui encontramos a inspiração para as nossas militâncias. Mas especialmente as gerações mais jovens, que não viviram de maneira tão intensa e tão presente a realidade da ditadura, encontram nestas páginas as motivações contra tudo aquilo que nós lutamos. Por isso, a nossa homenagem, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, nós estamos aqui com muitos deputados e deputadas da nossa bancada, que querem publicamente dar esse testemunho e deixar aqui registrado o reconhecimento para a democracia, para o Brasil, da coragem, da forma destemida e ousada como vocês produziram esse documento, que até hoje é uma referência para todos nós. Muito obrigado. Eu tenho certeza que esta é uma noite especial para vocês
para nós, mas é uma noite especial para todo o Brasil. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para os nossos autores aqui presentes, eu gostaria de citar a presença da conselheira Maribel Peralta, representante da Embaixada da República Dominicana, e da embaixadora da Nicarágua, Lorena Martinez. Também estão conosco aqui os deputados Carlos Zaratini, Pepe Vargas, Josias Gomes, Valmir Pracidelli, Nilton Tato, João Daniel, e também está conosco o ex-ministro da Pesca, o José Fritos. Gostaria também de agradecer aos nossos internautas que estão nos assistindo. Esse lançamento está sendo transmitido pela rede do PT na Câmara e pela página do deputado Paulo Pimenta. Também chegou agora, ele está aqui conosco, a deputada Benedita da Silva. Então, com vocês, o primeiro dos autores aqui do livro, o companheiro José Carlos Vidal. Pode falar. Obrigado, boa noite a todos os presentes. Muita honra que vejo o comparecimento de tanta gente próxima, de tanta gente engajada politicamente no Brasil. Esse livro, eu vou falar muito brevemente, antes de falar, antes de mais nada, que esse livro é um sobrevivente. Existem na literatura mundial muitos livros feitos na prisão. Você tem, por exemplo, Don Quixote de Cervantes, você tem Subterrâneos, Memórias da Casa dos Mortos, do Dostoiévski, você tem Memórias Cáceres de Graciliano, e muitos outros. Muita coisa nós conhecemos por aí. Não temos a ambição e a habilidade de nos compararmos a eles literariamente, mas quero assinalar que, como eles, muitos deles, esse livro é um autêntico sobrevivente. Na elaboração do livro, as piores condições na prisão, em plena ditadura militar, ou empresarial militar, se preferir, sujeito a riscos diuturnos de apreensão por parte dos carcereiros e represálias a todos os presos políticos por conta disso. Depois, a saída da prisão clandestinamente nos bolsos de um advogado nosso. Mais tarde, também clandestinamente, a saída do Brasil. E ele sobreviveu a tudo isso. É fantástico ter sobrevivido a essas condições muito difíceis. Até chegar na Europa e, em particular, na França, onde eu recebi as mãos de um companheiro, de dois companheiros, e pude fazer a primeira edição em Paris, uma edição ultra precária, bem artesanal, uma gráfica anarquista, que cobrava baratinho, que acabou virando fiado esse serviço. E esse livro, com ele, nessa edição inicial, nós pudemos devolvê-lo também clandestinamente para o Brasil. Um cunhado dele chegou ao Brasil e foi lido por companheiros que estavam aqui, clandestinos também, em parte. Então, é com muito orgulho que eu vejo sendo esse livro prestigiado hoje por vocês todos. Ele merece. O livro, o João, merece isso mais do que nós, todos. O segundo ponto que eu quero falar, antes de passar a palavra para o Milton, rapidamente, é
aquilo que já foi abordado, que é a atualidade do livro. Né? A atualidade desse livro, ele seria muito atual, mesmo se não existisse esse memorando da CIA a respeito do gás. Mas isso aí aprofundou, acrescentou algo mais à atualidade dele. Porque nós vivemos uma época que tem algumas semelhanças com aquela época em que ele foi elaborado. Há uma certa ditadura hoje no Brasil, diferente daquela, mas com alguns traços comuns. E esse livro, ele traz uma contribuição para entender a nossa história e com ela tirar lições. Essas lições serão fundamentais para a gente eliminar algo que está surgindo agora na nossa cena política, que é o fascismo. O fascismo existiu na época em que ele foi elaborado aqui no Brasil. Ele está de volta. É muito preocupante isso, é preciso que nós tenhamos muita atenção, muito cuidado, muito foco nesse problema, porque é um inimigo fundamental das massas populares, de toda e qualquer proposta de avanço político no país. Nós temos vários exemplos a respeito dessa emergência do fascismo no Brasil e é preciso correr para matar o ovo da serpente. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o Hamilton, eu queria informar que quem quiser adquirir o livro, ele está sendo vendido ali atrás e ao final vai ter o autógrafo dos autores aqui presentes. Então, com a palavra, Hamilton Pereira, nosso Pedro Tcherra. Boa noite a todas e a todos, companheiras e companheiros. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à equipe que produziu isso aqui. Realizar uma atividade dentro do espaço do Congresso Nacional, coordenados pela liderança do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara e no Senado, e cuja mão de obra é indispensável para que essa atividade aconteça e aconteça nesse momento. Companheiras e companheiros parlamentares, embaixadora Lorena, conosco, o Vidal já contou um pouco da biografia do livro, eu vou tomar outro rumo, mas eu queria já chamar a atenção de vocês, então, quem já tem o livro na mão, a página 121 do livro, aí na iconografia tem uma fotografia de um medalhão. O medalhão foi produzido dentro da cadeia com o artesanato que a gente trabalhava em couro e que foi utilizado. Esse medalhão é uma das coisas mais preciosas que nós tínhamos na prisão, porque dentro do medalhão estava guardado um carimbo, que era uma espécie de passaporte para que entrassem livros que a ditadura não deixava que entrassem. Então nós conseguimos, um dos nossos companheiros aliviou a auditoria desse carimbo, e aí nós passamos a ter a possibilidade de nós mesmos carimbarmos os livros que a carceragem não deixava entrar. Então os familiares já chegavam com o livro carimbado, e aí não tinha problema de... Por que eu estou me referindo a isso? Porque, como disse o Vidal, o livro
um sobrevivente, como, enfim, os autores do livro. Esse livro, ele é, em grande medida, um testemunho, mas é, antes de tudo, uma tentativa de compreender o alcance, o impacto, a profundidade, a extensão da tragédia que significou o golpe militar de 64, com o séquito de horrores que ele arrastou ao longo de 21 anos, diretamente, e que nos deixou uma herança até o dia de hoje. Essa é a segunda impressão do livro, a primeira já esgotou, a expressão popular reimprimiu, e nós estamos levando o livro em espaços culturais, universidades, em diversos lugares, estados do país, já receberam atividades como essa que nós estamos realizando aqui. Mas eu queria dizer, antes de detalhar o que me traz aqui, é que o que nessa noite nos reúne, 40 anos depois, é mais do que testemunhar o esforço coletivo de imprimir uma leitura precária da trajetória de um país que aparentemente nos condena a andar em círculos. Uma leitura precária e corajosa. Eu penso num pacto não redigido que nos impõe o desafio de mais do que buscar os caminhos capazes de romper esse desenho férreo que se repete a cada geração, traçados como quem auxilia o pulso da geração seguinte e a rabiscar um desenho novo, inédito, vertiginoso, sem deixar de perceber que esse deve ser o tempo de saber que alguns erros caíram e a raiz da vida ficou mais forte, como advertia Carlos Drummond de Andrade no poema Os Últimos Dias. E deixar aberto o espaço para que as mãos dos que nasceram depois de nós se convertam em pássaros para experimentar a aventura do seu próprio povo. Há uma estrofe que está na epígrafe do livro que diz o seguinte: pássaro acorrentado, torno-me combatente. Combatente, não assistirei mudo à morte dos meus irmãos. Recolho a palavra, o canto, o ferro e gravo nos ombros do vento meu grito. Esses versos refletem com fidelidade o espírito da repressão social, militar policial no Brasil, impressa nesse livro. Ela foi concebida e executada clandestinamente na primeira metade da década de 70, na Casa de Detenção de São Paulo, presídio do Carandiru. E a obra procurava colocar-se como parte da resistência dos presos e do povo brasileiro à ditadura militar policial instalada no país. Agora, ao ser editado, espera contribuir com o entendimento daquele período, do passado e com a construção do futuro. Eu penso que a gente não deve se estender aqui, mas os documentos revelados há poucos dias nos remetem à necessidade de nos darmos conta da atualidade do trabalho apresentado no João. Por que eu me refiro a isso? Porque o livro, vocês verão, ele tenta estabelecer de maneira metódica, evidentemente
com a precariedade derivada das difíceis condições em que ele foi elaborado. Mas ele apresenta um breve histórico, ele apresenta a concepção doutrinária do golpe de 64. Uma concepção que está exposta e organizada num pequeno livro, escrito numa linguagem absolutamente pedante, difícil de ler, se chama Geopolítica do Brasil, que foi publicado em 1953, portanto, 10 anos antes do golpe, assinado por um certo general, que ajudou, era general de brigada, com algum favor, Golbery Couto Silva. Depois, a gente apresenta os aspectos econômicos gerais, as instituições políticas e jurídicas e, esse é o dado importante, a estrutura do aparelho de repressão e controle do regime militar. Como é que isso foi montado? Porque nesse país de pouca memória, onde as classes populares não encontram monumentos onde fixar os marcos das suas conquistas, essa memória se dissolve. Por isso o livro é importante, para que a gente recupere, por exemplo, que o general Golbery assumiu à frente, ele é o criador do Serviço Nacional de Informação. Então, as denúncias recentes dos últimos 15 dias, elas nos ajudam, e eu penso que o livro oferecerá uma contribuição importante para elucidar isso, para desmistificar uma construção historiográfica de que a violência do regime era obra dos porões, ou, como diz o ilustre comentarista da época, obra da tigrada. Ocorre que a tigrada se sentia segura nas mãos dos seus comandantes. Ela estava absolutamente convencida de que seria, como foi, protegida. Essa tarefa de desmistificar, ela é fundamental para que nós possamos realizar o trabalho de desmistificação do golpe de 2016, que é uma tarefa infinitamente mais difícil, porque mais complexa. Uma coisa é a ditadura da farda, do canhão, do fuzil, onde muitas vezes nós víamos na época o inimigo era uniformizado. Hoje não. Hoje ele veste toga. E nós precisamos preparar o espírito para uma longa jornada. Não há solução de curto prazo para esse país nas condições em que ele se encontra, com uma Constituição vilipendiada, com o Estado de Direito utilizado de acordo com a ocasião, com a maior liderança popular do país encarcerada sem prova, com a atividade política criminalizada, onde qualquer tentativa de ação coletiva é reprimida pela força e utilizando-se da legislação, em muitos casos, empregada de maneira seletiva, o que revela a absoluta e profunda consciência de classe da plutocracia brasileira. Hoje nós assistimos um quadro em que o aparelho do Estado é encarregado de administrar o serviço de justiça, o judiciário, se divorciou de qualquer noção de justiça.
E aqui eu volto ao relato do livro. O processo da LN 100/72, um grande processo com muitas acusações, um volume bastante numeroso de acusados, ele traz um caso singular. Foram condenados nesse processo a 12 anos de prisão Maria Augusta Tomás e Márcio Beck Machado. Ocorre que Maria Augusta Tomás e Márcio Beck Machado foram condenados a 12 anos de prisão depois de terem sido assassinados. A ditadura era capaz de produzir essas monstruosidades. Eu me referi aqui ao grau de segurança com que os torturadores se moviam e, inclusive, dialogavam conosco. Em 1973, na cela do X2 da Operação Bandeirantes, do Código do 2º Exército, o delegado Gaeta, que lá atendia pelo nome de Mangabeira, ele me disse na grade da cela, dizia: nós estamos seguros porque todos os governos precisam de nós. Gaeta havia servido, já era um homem maduro, havia servido nesse mesmo ofício nos anos 40, ou seja, 30 anos antes, ele estava torturando gente na ditadura anterior. Essa é a sociedade brasileira, mas é sobretudo, esse é o Estado brasileiro. Assim ele se mantém, assim ele se comporta, se relaciona com a sociedade. E eu quero concluir. O Piranta se referiu aqui na fala dele a um documento que eu considero extremamente importante. Eu até estou pedindo que é preciso reimprimir esse documento que foi publicado pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. É um documento que foi produzido depois que esse livro já tinha saído da prisão. Nós demos a ele o nome de Bagulhão. Foi um documento assinado por 35 presos políticos que nos encontrávamos então no presídio do Barro Branco. E nesse documento nós, pela primeira vez, listamos nome por nome 233 torturadores. E nós estávamos nas mãos deles, o que foi uma temeridade. A nossa sorte, porque nós não sabíamos da reunião do Geisel, aquela de 74, em que ele chamou para si a responsabilidade para ele, do Figueiredo, quem morre, quem fica vivo. Nós estávamos todos sob a espada do general Geisel. Naquele momento, era presidente da OAB, Caio Mário da Silva Pereira, e ele foi à imprensa e disse: eu tenho dificuldades de trabalhar com os elementos que me chegam de denúncia, porque são muito vagas essas denúncias de tortura, de violência, de desaparecimento de preso. Nós nos prestamos a oferecer os dados para o presidente da OAB. E eu queria, sobretudo, dizer para os mais jovens que essa organização da sociedade civil brasileira, ela se distinguiu naquele momento. Eu até poderia dizer para vocês, sem exageros,
que naquele momento da história existia no Brasil uma organização da sociedade civil conhecida junto com a ABI, junto com a CNBB e outras organizações, que era conhecida por seu empenho na defesa do Estado Democrático de Direito, na denúncia do golpe e das arbitrariedades que a tirania impunha ao país desde 64. Essa organização se chamava a Ordem Brasileira. Nós temos que trabalhar no sentido de voltar a tecer os laços que atam uma sociedade civil forte, se desejamos vencer essa realidade muito mais complexa que se coloca diante de nós, que é a ditadura da toga. Porque o tempo que nós levaremos para esclarecer a sociedade sobre o caráter nefasto do golpe de 16 é fundamental para que a gente ponha, como pusemos no anterior, a pique. A sociedade reagirá, mas é preciso trabalhar para que não reaja tarde demais, como advertiu o Vidal aqui. Então, eu queria terminar essa explicação fazendo uma homenagem sobre os autores do livro. Eu quero lhes dizer, eles não renunciaram ao pensamento. Com os precários materiais de que dispunham, realizaram um árduo exercício de compreender a complexa engrenagem de opressão, de violência, de tortura e morte que escolheu durante os anos de chumbo para resistir a ela com um imperativo de sobrevivência e como um imperativo de sobrevivência de sua própria humanidade. O resultado está aqui. O livro chamado João. Se esse livro alcançar o coração dos meninos e meninas insurgentes que ocuparam escolas em diferentes estados do Brasil em 2016, como quem acende fogueira num país ainda em sombras, o livro terá alcançado o seu objetivo mais profundo. O mundo terá começado novamente. Muito obrigado. Quero também anunciar aqui a presença do deputado Assis Carvalho e do Atos Pereira, ex-funcionário do PT aqui na Câmara, irmão do nosso amigo Hamilton Pereira. Quero dizer que o lançamento deste livro, A Repressão Militar Policial no Brasil, o livro chamado João, é uma parceria da liderança do PT na Câmara e no Senado. Quero agradecer também o mimo da liderança do PT, que nos presenteou com esse marcador de texto, que é muito simbólico para nós, que é o marcador de texto do livro, e também com uma palavra de ordem que nos é muito cara hoje, que é o Lula Livre. Quero agradecer também a presença do deputado Valdenor e dizer mais uma vez que quem quiser adquirir o livro, ele está sendo vendido aqui aos fundos, e que os nossos companheiros autores, o José Carlos Vidal e o Hamilton Pereira, irão autografar aos que comprarem e quiserem, e convidá-los então para um coquetel que vai acontecer agora. E quero mais uma vez agradecer os internautas que estão nos acompanhando aqui e cada um que se fez presente neste evento muito importante para nós e para a história do Brasil. Muito obrigada.
falou, a Di já falou. Pimenta já falou, não, Pracidelli não. Tá ao vivo, né? Vou falar aqui com o deputado Valdir São Paulo, vai falar sobre esse lançamento, né, de um livro importante, como esse, no momento que a gente está vivendo também é um momento de repressão forte, não é isso, professor? Sem dúvida nenhuma, acho que é importante, um importante resgate de um momento sombrio da nossa história e que agora nós estamos vivendo algo também muito sombrio. Os discursos dos autores do livro nos fazem rememorar para aqueles que viveram uma situação absolutamente delicada da vida política nacional, mas também nos fazem refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo aqui agora. A ditadura da toga, um momento de excepcionalidade, um momento onde a truculência judicial ela é feita de forma às claras, ela é feita cotidianamente e no momento, principalmente, que nós estamos vendo uma arbitrariedade da prisão do presidente Lula sem nenhuma prova, sem ter cometido nenhum crime e os abusos e os excessos de um setor do judiciário comandados pela mídia e, evidentemente, com interesses do capital financeiro internacional, assim como foi naquele período, assim como foi naquela época. Então, é um documento histórico importante que todos aqueles que nos acompanham têm que ler e têm que refletir bastante. Grande abraço a todos. Obrigado, deputado Valmir Pracidelli. Vamos conversar agora direto com o deputado João Daniel, do PT de Sergipe. Muito aguerrido nas lutas do campo, mas que, aliás, inclusive, né, João, o campo também sofreu muito com a repressão, né? Muitos movimentos do campo foram reprimidos, ligas camponesas, enfim. Fala pra gente também desse contexto. Um dos grandes motivos da ditadura militar foi reprimir a luta dos trabalhadores do campo, a luta das ligas camponesas, a luta pela terra que se espalhava no Brasil inteiro e que tinha João Goulart como um presidente que tinha as bandeiras das reformas, entre elas a reforma agrária. Então esse livro é muito importante e principalmente nesse momento, para que todos os militantes brasileiros e brasileiras conheçam a nossa história. Nossa história não é feita dentro de palácio, mas foi feita com sangue, suor e muita luta. Uma vida de centenas de homens e mulheres que deram sua vida para construir uma sociedade democrática, uma sociedade livre, uma sociedade justa. E nesse momento que nós vivemos um golpe legal, legalizado por este Congresso, mas injusto, este golpe representa partes também dos momentos da ditadura brasileira. É uma interrupção do período entre o fim da ditadura e o período democrático que nós vínhamos vivendo graças às conquistas no governo Lula e Dilma, onde a elite brasileira, de uma forma diferente, usando todas as suas forças, retira uma presidenta eleita democraticamente, criminaliza a política, cria uma farsa contra o maior líder popular e maior presidente, o presidente Lula. Então, por isso, todos esses companheiros e companheiras que ajudaram a construir este livro merecem o maior carinho, o maior respeito para fazer nós compreendermos a história verdadeira do Brasil, que é de luta, suor e sangue e muitas vidas. Obrigado, deputado João Daniel. Vamos aqui, Emanuel, que a gente vai conversar. Ele não está querendo dar entrevista, mas a gente vai chegar nele mesmo, que além de um militante... Pode terminar aqui ao vivo, não tem problema. Atos Pereira, você vai terminar e a gente conversa. Militante Atos Pereira, além de militante histórico do PT, também militante contra a ditadura militar e, além de tudo, é um leitor voraz, certamente já leu esse livro umas 3 vezes. Atos, fala pra gente da importância desse livro que está sendo lançado nesse momento que o Brasil está vivendo agora. Eu estou comendo, você não está percebendo?
Tá agora? Pronto. Não, mas tá ao vivo. Aqui é tudo ao vivo, o pessoal já tá acostumado. Ah, é? Agora já dá pra... Já terminou, pode falar. Esse livro é um documento histórico, porque é um testemunho doloroso, dolorido, escrito por prisioneiros políticos, denunciando os mecanismos jurídicos e físicos do massacre contra a vanguarda da esquerda brasileira na década de 70. Hoje, com as notícias liberadas pela CIA, se sabe que o massacre não era obra apenas de meros meganhas, de meros torturadores. Era a partir do Planalto. Ela tinha chefia, tinha comando. Era o presidente Geisel que era o responsável pela tortura e era Figueiredo, o general Figueiredo, e o Golbery, o teórico do golpe. Ou seja, o golpe exigia e praticava uma política cruel de extermínio de seres humanos. E esse livro, o seu relançamento, tem tudo a ver com a nossa realidade atual, a realidade de um golpe, dessa vez da toga, mas golpe da mesma forma, com apoio parlamentar, que também tenta restabelecer a ditadura no Brasil. Esse livro é um instrumento da luta dos democratas contra o arbítrio, contra a ditadura. Obrigado. Obrigado, Atos Pereira. Vamos conversar agora com a deputada Benedita da Silva. Deputada Benedita, que também militou contra a ditadura militar, é a decana da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara. Deputada, fala da importância desse livro ser lançado nesse momento que o Brasil está vivendo. Esse livro vai trazer para nós uma memória principalmente para esta geração que está vivendo essa conjuntura, uma juventude que ainda não tinha uma referência da juventude, porque na sua juventude não tiveram uma referência do que representou a ditadura para o Brasil. E este momento, esse livro traz. É uma boa leitura, é um resgate e, sobretudo, para poder entender a ditadura que vivemos hoje no país. Como bem já disseram, uma ditadura de toga, mas mais do que uma ditadura de toga. As perdas de direitos faz com que a população esteja cada dia mais violentada. Quer dizer, um estado de exceção, onde criminaliza a política, onde nós estamos vivendo momentos duros, vendo a desvalorização do patrimônio público brasileiro, uma entrega total, e isto, para quem acompanhou o período da ditadura, e principalmente para os movimentos sociais, dos quais nós tivemos uma grande militância, viveu no seu inferno exílio, que foi um momento em que não só fragilizou as organizações que surgiam naquele momento da ditadura, como também caçava qualquer possibilidade de reuniões, até religiosa. Então hoje nós estamos vendo da possibilidade desta nossa nova geração poder estar mais nessa luta, quando os estudantes ocupavam as escolas, quando saíamos para as ruas, quando as mulheres também fizeram o seu movimento. Então é preciso, neste momento em que nós estamos enfrentando esse desafio de um novo golpe à nação brasileira, nós temos verdadeiramente que distribuir, que fazer com que isso chegue também nas universidades, nos movimentos mais simples, massificar realmente essa história. Obrigado, deputada Benedita da Silva. E Lula livre, não é isso? Lula livre, sobretudo para que nós possamos lutar cada vez mais por Lula livre, porque sabemos perfeitamente que Lula é aquele que vai nos representar e colocar novamente o Brasil nos trilhos e dar esperança para essa nossa juventude e para nós que já passamos dos 70, que queremos pelo menos ter eu sempre digo aí, um envelhecimento saudável politicamente. Obrigado, deputada Benedita da Silva. Vamos passar por aqui, mano, até para mostrar um pouco como está a fila aqui. A fila aí, o pessoal na fila, vários parlamentares na fila, como João Daniel e outros aí. E vamos...
Nilton Tato é deputado do PT de São Paulo. Nilton, qual a importância de um livro ser lançado, como um livro como esse, ser lançado nesse momento que o Brasil está vivendo agora em 2018? É importante para a gente conhecer um pouco o que foi o período da ditadura militar e ao mesmo tempo fazer uma relação dessa ditadura que a gente está vivendo agora. É uma ditadura diferente do ponto de vista de que naquela época você tinha a arma, né, os canhões, né, e aqui hoje você tem outras formas de ditadura e a expressão maior dessa ditadura é aquilo, a injustiça que está sendo cometida com o presidente Lula, que está lá preso e ela representa a vontade do povo brasileiro de buscar da sua conquista de libertação. Então é muito importante para que a juventude de hoje conheça um pouco do que foi a ditadura militar e entender um pouco a conjuntura que a gente está vivendo hoje. Obrigado, deputado Nilton Tato. Vamos seguir conversando com parlamentares aqui, vamos conversar já com o deputado Valdenor Pereira. Vamos conversar aqui então com o deputado Assis Carvalho do PT do Piauí. Assis, guardou pacientemente o lançamento, a fila, e agora fala pra gente da importância de um livro como esse ser lançado agora em pleno 18, em pleno governo, entre aspas, Temer. Olha, é muito oportuno. Nós estamos num outro momento muito triste, quando meu querido Hamilton Pereira, carinhosamente para nós, o velho Pedro Tierra, poeta que nos ensinou muito dentro do PT, traz para a gente uma memória triste da ditadura militar, que agora a gente vive a ditadura da toga, onde passamos a sofrer de uma forma disfarçada, vendo nossos líderes sendo de forma seletiva, sendo prejudicados de forma cruel, como tem uma questão do Lula, do Zé Disseu e tantos outros companheiros. E aqui a gente está, neste momento, neste livro chamado João, revivendo uma memória triste da ditadura militar, onde o Hamilton Pereira colocava muito bem os momentos terríveis que foram vividos na ditadura militar, a questão da crueldade, da tortura, que agora a gente consegue ver com mais precisão através da denúncia da CIA norte-americana, das execuções que eram feitas, onde as pessoas estavam praticamente nas mãos de um presidente da República que decidia de forma sumária quem deveria viver, quem deveria morrer. Quer dizer, esse não é um país que nós imaginávamos poder estar vivendo no século XXI, mais uma vez sofrendo aquilo que se viveu nos anos 60, nos anos 70, voltando à velha sombra da ditadura outra vez, quando se anuncia todos os dias a possibilidade da ditadura de farda se apropriar da ditadura de toga e ocupar nosso país mais uma vez. Então, este livro, esta obra, chega num bom momento para a reflexão dessa juventude, dessa criançada que vem novamente precisando ler e compreender o que este país já passou, as dores que esse país já passou e que a gente não venha sofrer nunca mais a ditadura do passado e que, infelizmente, as suas sombras nunca deixam de perturbar as nossas memórias. Obrigado, deputado Assis Carvalho. A gente segue aqui. Vamos mostrar um pouco como é que está a tarefa de autógrafos aqui dos autores, de dois dos autores. Vou mostrar aqui. Um momento de autógrafo de
celebração, né, de confraternização também entre velhos amigos, velhos militantes de guerra. Vamos deixar vocês então com essa imagem. Vou só encerrar aqui, mostrando com mais definição a capa do livro, A Repressão Militar Policial no Brasil. Obra produzida nos presídios da ditadura, o livro chamado João. A gente fica por aí, agradecemos a audiência de todos vocês e a qualquer momento voltamos aqui da Câmara, aqui do Congresso, na luta. Lula livre!